O Brasil tem o primeiro caso confirmado de coronavírus. O jornalismo da Record TV teve acesso à contraprova que confirmou o resultado positivo num homem de 61 anos. We're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Mais fantasia, a questão do coronavírus? A gente veio fazer o teu churrasco, né, cara? Eu tô sem máscara. Hidroxicloroquina. Não sou coveiro. Tubaína. Tome o que quiser. A impressão que eu tenho da Covid é aquele medo, aquele pânico. Desde minha mãe internada, que começou a Covid, e minha irmã relata, né, que parecia um filme de terror. E o cansaço, começou falta de ar, uma noite eu fiquei sem ar, com medo de falar pra telinha, pra não acordar ela, que ela estava cirurgiada. A minha esposa, né? Aí eu fiquei com aqueles... Aí de manhã cedinho, eu acordei ela 3 horas da manhã. Ela, vamos pro hospital, disse, não, vamos ter calma, agora vai passar, e que passar o quê? Foi piorando a situação. Quando foi 5 horas da manhã, no dia 5, aí o telefone tocou. Quando tocou, o coração já disparou. Aí já era a Natália que estava ligando, mas aí ela não conseguiu mais falar.
eu já escutava os gritos de Júlia. Painho, 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 dia painho morreu, dia painho morreu. Eu fiquei parada. Parada, sem saber o que dizer diante daquela situação. Parece que o mundo tinha desabado. Eu não consegui me controlar quando ele disse, não me deixa aqui não. Ai, desculpa. Não me deixa aqui. E segurou na minha mão e isso, ele já lá na cama, já recebendo os cuidados do pessoal de lá. E a médica achou estranho, né? Que a enfermeira que veio trazer o paciente tá ali chorando, ela me chamou e eu disse, é porque ele é meu pai. E eu estava no plantão e eu tô trazendo ele. Ave Maria, isso doeu tanto em mim que ele não tem noção. Ele não tem noção de como foi triste deixar ele ali, imaginando que ele não pudesse não voltar. Teve 2 episódios que eu tive que dar plantão aqui por falta de médico e eu tive que dar plantão. Nisso daí peguei alguns pacientes com Covid, inclusive levei uma paciente que aí foi a óbito para Recife e já tinha diagnóstico de Covid. Foi aí que foi um impacto muito grande. Aqui em Ferreiros, logicamente, foi quando teve a primeira morte de um conhecido nosso, que é popular, o Esivan. E aí, como ele é popular e conhecido, claro, não desfavorecendo, não desmerecendo a morte dos outros parceiros aqui, da outra população que tem aqui em Ferreiros, mas Esivan, como era o mais conhecido, o mais popular, então o baque de Ferreiros foi exatamente depois do óbito de Esivan com o diagnóstico de Covid. Eu acho que houve em Ferreiros um divisor de águas na Covid de Ferreiros. As pessoas talvez não tivessem nem levando tanto a sério. Já estava vendo aquela questão do fechamento, né, de você estar isolado, do isolamento. Porém, aqui em Ferreiros, o que chamou muita atenção, e eu acho que foi trouxe um impacto para Ferreiros, foi quando da primeira morte no nosso município, que foi da morte do amigo Esivan. Então, quando teve essa morte no nosso município, parece que foi algo que, de fato, chegou em Ferreiros, porque já sabia que tinha casos, já estava as pessoas muito preocupadas, mas essa morte foi que trouxe, acredito, um choque de realidade para toda a comunidade de nossa cidade de Ferreiros. A assistente social ligou para minha filha, que ela morava no Recife, estava grávida. Aí ela ligou, aí foi o número do meu telefone e o dela, e só dava notícia a ela. Aí ligou para ela dizendo que ele tinha chegado a óbito. Aí ela ligou para mim e disse, ô mãe, eram umas 9 horas quando ela ligou para mim. Aí eu disse, Tonila, eu acabei de falar com o médico. Aí eu disse, foi que ele disse. Ele disse que Painho teve 3 paradas amanhã. Aí eu disse, 3? Ela disse, foi. Na terceira ele não resistiu.
Aí eu comecei a gritar, sabe? Aquele desespero, eu comecei a gritar. O quê, menina? Ele não resolveu. Ela, mãe, pai faleceu. Aí eu tava junto da outra filha, aí eu disse, Dayana, teu pai faleceu, naquele impulso de dar a notícia tão arrogante. Eu mesmo, como eu estava falando aqui com o menino, eu não esperava a minha reação ser tão desse jeito. Saí gritando na rua, acordando meu irmão que já estava deitado. Eu, Pedro, olha, Carlos morreu. A rua ficou completa de gente. E aí a gente sempre estava municiando as pessoas com informações acerca de vacinação aqui na cidade de Ferreiros, quantas pessoas vacinadas. Claro que o município postava nas suas páginas, né, nas suas plataformas, mas a gente também postava e a gente percebia que muita gente comentava, ficava atualizado sobre a situação, de como estava a situação da pandemia em Ferreiros, através da nossa página também. E aí veio a morte de Esivan. Nós fizemos uma cobertura aqui de forma amadora, naturalmente, como a gente sempre fez, mas mostrando a região inteira, né, o quanto comoveu o povo de Ferreiros. Eu recordo que naquela época existiam restrições pesadíssimas aqui, recomendadas pelo Ministério Público, né? E que estava para chegar o corpo de Esivan, né, na época, e a promotoria, né, colocou a fiscalização e tudo para que as pessoas não saíssem à rua, né, não fosse à rua para participar daquele momento, mas porque não poderia ter contato nenhum com o corpo, já chegaria, vai direto para o cemitério público, mas não teve como segurar a população. Foi uma cena incrível, né? O povo saiu para a rua, uma multidão participou daquele momento, foi ver aquele momento. Claro, eu percebia que as pessoas estavam temerosas e mantinham uma certa distância entre si, mas o povo foi. Eu entrei dia 28 de 2020. Aí comecei a enterrar gente da Covid. Eu enterrei 26 pessoas, a minha parte enterrei 26 pessoas, fora o outro coveiro tinha enterrado 7. Todo dia eu enterrava 2, 3 pessoas. Tinha 1 hora da manhã, eu enterrava gente, 2, 3 pessoas. Só eu e o cabo da Rosa Mar. Não costumava vir nem no segundo, no primeiro dia, do outro dia, assim, a enterrar no domingo. E uma vez eu enterrei no domingo, era 11h45 da noite. Aí veio chegar o corpo de meia-noite. Aí a família não vinha na segunda, passava 5 dias para vir aqui no cemitério.
nós fomos mais uma, né, das famílias que sofreu na pele, sentiu na pele a dor da perda desse vírus que veio e levou a vida de muitos, como levou a de meu irmão Esivan. A gente escutava muito, né, escutava reportagens e escutava falando do vírus e que era perigoso e que não existia medicamentos de como parar, como frear esse vírus, mas a gente não acreditava que chegasse ao ponto que chegou. Quando eu vi as notícias na televisão, eu não imaginava que poderia ser tão grave quanto foi. E assim, principalmente minha família, eu não esperava de Carlos ter pego essa doença e ter morrido tão rápido. Assim a gente passou por... Ele tinha maior medo, ficava direto falando sobre isso, cuidado, era um cuidado que ele tinha tão grande, usava máscara em casa e ele sempre se cuidando com esse vírus, com medo desse vírus, e a gente também, só que a fatalidade aconteceu, ele era obeso, ele era diabético. Sim, num primeiro momento, quando a gente começou a ver aquelas reportagens, aquelas coisas na televisão, e se falava da China, se falava de macacos, se falava de morcegos, eu jamais na minha vida eu pensei em presenciar eu digo que foi uma destruição, essa destruição que aconteceu no mundo, né? Porque isso foi uma pandemia, generalizou, então assim, eu não esperava o impacto que foi a Covid, como ela aconteceu. A princípio, quando a gente viu as primeiras informações pelos jornais nacionais, eu estava de plantão no hospital do Clementino Fraga, em João Pessoa. E aí a gente ouvia-se muito dizer desse novo vírus, que era o Covid-19, que estava atribuindo à população chinesa até então. Disso aí a gente achava que estava muito distante de vir para o Brasil. É uma situação que, não sei, a gente aprendeu a valorizar muito a questão do ar que a gente respira, na verdade, porque foi o que faltou para essas pessoas. Ela começou ali na China e a gente percebia que achava que era muito distante daqui de Ferreiros, achávamos que não chegaria aqui. Começaram as primeiras notícias a circular pelo mundo, mas a gente achava que nunca chegaria na nossa pequena cidade de Ferreiros. Mas terminado o carnaval, passado o carnaval de 2020, lembro que eu estava reunido com um grupo de pessoas quando no dia 14 de março de 2020 o governo de Pernambuco publica um decreto restringindo aglomerações com mais de 500 pessoas e depois, com 3 ou 4 dias, ele publica outro decreto restringindo a aglomeração com mais de 100 pessoas. E aí, a partir daí, a gente começou a ver a seriedade das coisas, porque havia chegado no Brasil e tinha chegado com muita força também no nosso estado de Pernambuco. Quando chegou lá, parecia um supermercado de tanta coisa que tinha. Até era 175 pacientes lá dentro. Isso morrendo 2, 3 o tempo todo. Você fica desesperado, cara. E o nervosismo, né? Já que eu tenho pressão alta, né? Eu sou hipertenso, aí quando eu olhar aqui, eu vi de Maria. Eu digo, vou embora também, cara. Não tive o privilégio e tive, ao mesmo tempo, de trabalhar com a linha de frente, né? De atender essas pessoas, de dar a ela o cuidado, de tentar dar aquela assistência. Mas assim, você via muito desespero nas pessoas, muito trágico o que aconteceu aqui, assim, as primeiras mortes, né? O mais difícil da Covid era o isolamento de parentes, de amigos, ou seja, você não podia receber visita apenas de pessoas credenciadas. Eu lembro que recebi visita de médicos. Meu sobrinho é médico, me visitou, a esposa dele é médica, me visitou, outros médicos que foram lá porque nos conhecia, Dr. Neto, que é o nosso vice-prefeito. Todos nós, infectologistas,
a gente tinha a convicção que seria primordial no momento a vacinação. Isso a gente não tem dúvida. Até porque passou-se o Covid e muitas das vezes a gente mudava o tratamento conforme as orientações da Organização Mundial de Saúde preconizava. Então meio que a gente tirava as cegas, mas a vacina a gente tinha como a estaca de madeira, o crucifixo para tratar ali. Seria o elixir que a gente tinha de antemão, até então com uma doença desconhecida, sem tratamento conhecido. Então não era tudo na profilaxia, mas a vacina sim, fico enfático em dizer que a vacinação seria realmente a salvação do Covid e a diminuição da proliferação do coronavírus na época. Teve uma reação aqui para mim, me deixou assim muito emocionado, que houve uma reação aqui na cidade que eu não esperava. Eu recebi alta para ir para casa, mas de repente havia umas pessoas esperando já na entrada da cidade, na rua, e aquilo trouxe para a gente, foi muito emocionante, de você ter voltado para casa, ter recebido o apoio do seu povo, da sua comunidade, realmente foi muito emocionante. Tranquila, aquela festa que todo mundo fez, né? Para meus amigos daqui na frente. Você fica assim, não pode caminhar, mas no outro dia eu já estava andando. Eu já saí aqui, já fui dar uma cedinho, não dormia. Meus amigos, eu vivi o meu passado todinho. Lembrei de coisas que eu era de pivete. Quando eu saí de lá, eu queria ver a Rua da Ponte, na Citra, né? O sítio da minha avó, só era o que eu pensava. E depois de um tempo fui trabalhar na escola de lado da minha casa, onde eu nasci. Quando você está à frente de alguma coisa, você tem uma liderança. Tem pessoas que acreditam, que confiam em você. Né? Então, para ser um presidente, diante de uma situação daquela, né? Foi uma catástrofe mesmo, e você se vê diante das redes sociais, da mídia, e fazer as entrevistas que ele fazia, né? Às vezes com sorrisos, com tipo umas ironias, e colocava a vida dele e a vida dos outros em risco. Como meu irmão falava também no início, não porque o presidente existiu, quantas pessoas não seguiram o mesmo caminho? E quantas pessoas não tiveram que pagar para ver, ou seja, perderam a vida? Então eu achava uma atitude de irresponsabilidade. Também andava a cavalo, participava da cooperativa aqui, e ele fez, do nada, reuniu todo o pessoal e fez um passeio a cavalo. Foi a despedida dele. Inclusive a gente tem um vídeo dele, ele com o cavalo, ele se despedindo, o cavalo parecia abraçar ele. Vamos beber que é melhor, né? Vamos beber que é melhor. Vamos beber que é melhor. Ei.
Eu sei que você é meu amor. Você é meu amor. Escute isso, viu? Escute isso. Vou falar no seu ouvidinho. Ache rir não. Escute, viu? Vou realizar só um pouquinho aqui agora. Pronto. Uma tapinha. Agora no seu ouvido. Você é meu gostoso. Isso.